O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage, Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Helena Pereira e este é o podcast de Poder Público que estamos a gravar no dia 21 de outubro. E mais uma vez na iminência de uma crise política à esquerda e de uma guerra de poder à direita. Sr. José, achas que estou a exagerar sobre a dramatização das negociações do Orçamento de Estado, aliás, como dizia Jerónimo de Sousa este fim de semana, ou não? E pergunto mais, o Governo aprova esta quinta-feira em Conselho de Ministros medidas contra a precariedade do trabalho e o reforço de médicos em dedicação plena no SNS, medidas que são para agradar à esquerda. Será que estamos mais perto de um acordo? eu creio que está a haver um esforço de todas as partes para que haja acordo. A dramatização nesta altura é normal, nós é que já não nos lembramos das anteriores dramatizações. Aqui a novidade, quanto a mim, até é o silêncio que há sobre as negociações e o que avança ou não avança, não é? Mas eu creio que se tem percebido que o Primeiro-Ministro vai fazer tudo por tudo para contentar o acordo, não é? Daí as intervenções dele, de que está preocupado é com linhas verdes e outra já dizia que não se pode contemplar as medidas todas, porque senão em 2 orçamentos chegavam, acho que era uma coisa deste tipo. Mas de facto, as notícias que nós demos é que há uma tentativa de aproximação. Neste caso concreto, na notícia que nós demos hoje, sobre a dedicação plena dos médicos, que é a forma como o Governo vai chamar um novo tipo de exclusividade, que não é bem uma exclusividade, que permite o exercício no privado a médicos, mas que irá considerar incompatível o exercício de cargos de chefia no privado para médicos que têm dedicação plena no público, sejam ou não dirigentes. Isto vai de encontro a uma proposta do BE que queria que houvesse exclusividade, não é? E que essa exclusividade fosse obrigatória nos quadros dirigentes. A do Governo não é obrigatória, é facultativa e portanto as pessoas optam por ter ou não ter, depois têm uma percentagem que vai ainda ser negociada com os sindicatos de majoração salarial, não é? E o Bloco queria que isso fosse obrigatório nos dirigentes, serem todos exclusivos e não pudessem trabalhar no privado, não pudessem ser também dirigentes de serviços no privado, que é uma coisa que hoje em dia acontece e que de facto não faz muito sentido. Quer dizer, um médico que dirige um serviço de cardiologia num hospital público da parte da manhã e depois à tarde vai dirigir o serviço de cardiologia de um hospital privado à tarde, quer dizer... Mas isso ainda fica um bocadinho aquém daquilo que o Bloco queria. Fica um bocadinho aquém, mas é assim, quer dizer, as negociações nunca são plenas e eu acredito que o Conselho de Ministros hoje, quando aprovar este diploma, este decreto, que concretiza a Lei de Bases da Saúde, e onde há outras coisas importantes também, como o reconhecimento do direito à contratação autónoma pelos hospitais dentro do que são os limites dos seus quadros, não, sem precisarem de requerer autorização às finanças, não é? Eu creio que vai haver aproximações também na questão do trabalho para se aproximarem quer do Bloco, quer do PC e também noutras coisas que eu acho que vão ainda ser negociadas na fase se não for agora, na fase de especialidade e que passará por
maior aumento de pensões e um aumento um bocadinho maior dos funcionários públicos, que são coisas que são muito importantes para o PCP e que creio que vão ser contempladas. Portanto, eu não estou a achar que as portas estejam fechadas e que o orçamento não seja aprovado. Não estás então, não alinhas com aquela notícia do fim de semana de que o PCP estará a preparar-se para votar contra, para chumbar o orçamento e abrir uma crise? O PC pode estar preparado para votar contra, mas eu creio que as negociações obrigarão o PCP a viabilizar, a abster-se, porque de facto este orçamento tem dinheiro que permite contemplar algumas exigências e também acontece o seguinte: o PCP até pode votar e contra este ano, absteve-se o ano passado, e ser o BE a abster-se este ano, que esteve contra o ano passado, e o BE sozinho, com o PS, viabiliza um orçamento. Chega, sim. Por falar em BE, Sónia, passo-te a bola, realmente. No ano passado, a discussão do orçamento entre PS e Bloco de Esquerda foi quase toda feita na praça pública, em tempo real, porque nós sabíamos quando é que eles tinham as reuniões, praticamente sabia-se o que é que cada uma das partes tinha apresentado e o que é que a outra tinha, de que forma a outra tinha reagido. O secretismo que agora se vive, a blindagem em torno destas reuniões do Bloco e do Governo pode ser um bom sinal de que poderão estar a construir alguns entendimentos melhores do que no ano passado? Talvez seja um bom sinal. É necessariamente uma estratégia diferente, porque de facto nem no ano passado, nem nos outros anos, as coisas funcionaram assim. Sabiam-se horas de reuniões, sabia-se de uns partidos, não se sabia dos outros, havia muita transparência nos casos, muita opacidade nos outros, mesmo em relação aos documentos e às propostas que iam sendo feitas. Mas de facto, eu acho que isto é mais sinal, é mais uma reação do Bloco a tudo o que António Costa veio dizendo ao longo destes anos, do que propriamente um sinal de que haja entendimento. É um sinal de que o Bloco cresceu, talvez, ou se quer mostrar com maior maturidade, porque a verdade é que António Costa tem-se duro com o Bloco de Esquerda ao longo, mesmo quando havia geringonça. Nós ouvimos-lo dizer que ele vive na angústia de ter de ser notícia. Ouvimos-lo dizer que é um partido de mass media que se preocupa muito com a imprensa. O ano passado disse que ele não se aliou ao esforço do governo e que desertou a esquerda. Mesmo antes tinha dito que a geringonça, aquela solução do governo, foi construída apesar do Bloco e que depois o Bloco é que se juntou. Disse que, pelo contrário, a relação entre o PS e o PCP era mais estabilizada, ou já estava estabilizada e menos sujeita a estados de alma. Deu a entender que o PCP era o parceiro confiável. Pronto. E o PCP por oposição ao Bloco, claro. Portanto, eu acho que isto também é uma reação do Bloco a todas essas críticas. Ok, então nós vamos comportar-nos de outra forma para ver se também muda um bocadinho este discurso. O próprio António Costa já disse que o Bloco parece estar com uma posição diferente este ano. Portanto, acredito que alguma coisa tenha mudado, os sinais vão nesse sentido. Não sei o que é que isso significa em termos depois de resultado final do orçamento, aprovação, não aprovação. Agora, que de facto mesmo este ano, há uma linguagem pública que é diferente depois da linguagem mais acrimonia do ano passado, se calhar, é isso? E há muita coisa que passa, não sendo as medidas em si, há muita coisa que está a ser jogada na comunicação social. Mesmo essa manchete do Expresso a dizer que o PCP pondera ou está disposto a deixar cair o orçamento. Isso são mensagens que se vão enviando publicamente e que nos enganam um bocadinho sobre o que se está a passar depois nas reuniões, que nós não sabemos, ou sabemos pouca coisa sobre o que se passa nas reuniões. Há muita comunicação em público, tanto entre o PS, o Primeiro-Ministro está constantemente a falar sobre orçamento, o Presidente da República, não há um dia nesta última semana, não há um dia que não se refira ao orçamento, e às vezes até numa perspectiva
muito mais incendiária do que estabilizadora ou do que para tentar. Ele pode não fazê-lo com essa intenção, mas muitas vezes aquilo não resulta bem, resulta como mais lenha para a fogueira, mais atrito. E E Costa acho sempre com o seu otimismo e a sua bonomia, como ontem se viu no Parlamento, depois do debate sobre o Conselho Europeu, calmamente a explicar que as negociações estão a fazer o seu caminho e que... se os ouvirmos a todos ao que dizem, tu ouves o primeiro-ministro, é até estranho, ouves o primeiro-ministro muito confiante e os outros partidos a dizerem que não. Em que é que ficamos? Quem é que tem razão? Não é? É aquele, já a semana passada me referi a isso, é um pouco teatral. Marta, como a Sónia dizia, há aqui um interveniente político que realmente, que é Marcelo Rebelo de Sousa, que eu poderia arriscar a dizer que é a pessoa que mais vezes fala ou acena com o cenário de eleições antecipadas se não houver entendimento no orçamento, que já o disse publicamente perante a comunicação social, que já o disse cara a cara aos vários líderes partidários quando os chamou a Belém, ou seja, se vocês não se entendem, eu convoco eleições porque não há outra maneira de resolver isto. E ele realmente tem tido a tentação de vir sublinhar essa questão várias vezes, até já desabafou que já fez tudo o que pôde, ou seja, que já foi quase até ao fim da linha. Como é que vês este papel de Marcelo? Como incendiário realmente ou como ajudante de Costa? Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, na verdade, porque eu vou aqui confessar que hoje de manhã estava a ouvir a Antena 1 e eles têm um programa de humor que é o Portugalex, que começava com a Marcelo Rebelo de Sousa já não fala sobre a crise política há 5 minutos, vamos ver o que é que se passa. E, é portanto, um bocado isso, é um bocado o que tem acontecido, é um bocado isso, e eu comecei logo a rir quando estava a ouvir aquilo. E, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que, para já acho que este papel lhe assenta bem, no sentido em que ele o faz com naturalidade. Ele tem muita propensão para falar e, portanto, acho que para ele não é difícil fazer este papel. Acho que, ao mesmo tempo que ele faz este papel, ele deixa para o Primeiro-Ministro aquilo que a Sónia já referiu, que é a possibilidade de Costa aparecer no meio daquilo que quando juntamos tudo, parece uma grande crise. Costa consegue aparecer como... Costa, que depois está nas negociações e, portanto, é um papel fundamental, porque ele é que está exatamente no terreno, consegue aparecer com um ar relativamente bem disposto e moderado e a apelar a que não haja drama, porque já tivemos dramas suficientes. E, portanto, ao Marcelo assumir todo este papel de quem põe o pior dos cenários em cima da mesa muito cedo, Costa fica um bocadinho mais livre para poder aparecer nas negociações, pelo que se vê publicamente, de uma forma mais moderada e mais sensata e, portanto, podendo até mostrar a disponibilidade para negociar. Depois, acho que há aqui dois fatores que são mais de ordem económica e que aparecem vistos e muito nítidos no orçamento, que podem ter justificado porque é que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu partir para este papel logo muito cedo. Que são, nós temos um orçamento com uma taxa de crescimento do PIB elevada, um orçamento nitidamente de recuperação, com medidas para muitos setores, e ao mesmo tempo com o bónus, o jackpot lá dentro do PRR. E, portanto, todos estes fatores podem ter levado Marcelo a perceber com bastante antecipação que esta era a altura certa para a esquerda exigir muito, muito, muito do governo. Porque tem Na verdade, um espaço, exato. E mais, o governo ainda teve... aconteceu uma coisa que não aconteceu nos anos anteriores, que foi o governo apresentou um orçamento em que não prevê uma descida do déficit. Também não aumenta, mas não prevê um agravamento. Mas também não prevê uma descida do déficit. Isso é um sinal que o governo deu no início de que tinha margem para negociar. Juntando a isto o facto de, do lado dos partidos à esquerda, do PS, estarem, em termos eleitorais, um bocado fragilizados, porque o PCP saiu fragilizado agora das eleições autárquicas, o Bloco de Esquerda já percebeu que não ganhou nada no ano passado em ter votado contra, e, portanto, estas ideias todas juntas, estes fatores todos juntos, podem ter levado Marcelo a perceber rapidamente que a esquerda ia exigir muito mais neste orçamento. E, na verdade, o que me parece é que este orçamento, esta negociação,
está a ser um bocadinho aquilo que nós achávamos que ia ser a geringonça no início. Porque toda a gente achava que aquilo ia ser, as negociações iam ser terríveis e muito difíceis, o que acontecia sempre era que as coisas iam passando e com o governo a baixar o déficit. E este ano está a ser muito mais tenso do que é habitual e, portanto, começou por ser uma coisa muito semelhante ao que eram os anos anteriores, mas esta última semana agravou-se bastante em termos de discurso público. O resultado final pode ser o mesmo e eu até acredito que venha a ser o mesmo, porque ainda assim tem havido uma outra, do ponto de vista dos factos, tem havido uma outra declaração a dar a entender que as negociações continuam e que tem havido uns ligeiros avanços. E o facto de eles continuarem à mesa das negociações, apesar deste discurso todo, leva a acreditar que toda a gente continua comprometida com o objetivo de negociar o orçamento. E pronto. Agora, o que eu acho é que nós já temos o Presidente da República, ele começou tão cedo com este discurso, nós já o temos a dizer, apesar do desfecho sobre o orçamento ainda não ser conhecido, nós já o temos a dizer que ele já fez tudo o que podia ter feito. Que é um bocado estranho, porque ele já está a antecipar. Ainda falta mas ainda sabemos o final. E já o temos a dizer mais do que isso, já o temos a dizer todo o calendário que existirá no caso de haver eleições. E é nesse sentido que eu acho que ele, quando eu digo incendiário, é nesse sentido, porque acho que isso, Sim, claro. isso pretende ajudar, mas na realidade isso, quer dizer, é dramático, é a dramatização também. Mas eu acho que isso também tem a ver com ele ter começado muito cedo. Sim. Com isto, ele devia ter guardado toda esta fase incendiária, digamos assim, se calhar para esta última semana. A não ser que ele tenha alguma informação adicional que nós não temos, mas pelo que se vê publicamente, é isto. Não sei que capital é que ele... Certo. Não sei que capital é que ele... Com que capital é que fica um Presidente da República depois de esgotar todo o discurso possível e imaginário, ainda sem nós conhecermos a uma semana da votação, exatamente. Não sei, tenho alguma dúvida sobre qual é o capital, qual é o ativo dele que sobra depois disto. Veremos. Vamos ver o que é que ele inventará agora para dizer na próxima intervenção que venha a ter. É hoje ainda. Comentaremos para a semana. Eu também é preciso dizer isto, desculpa interromper, Helena. Muitas das coisas que se diz que é o Presidente que diz são notícias com fontes atribuídas a Belém. Nós dizemos que é o Presidente, porque o próprio Presidente diz sempre que só há uma fonte em Belém e é ele. Portanto, quando nós lemos notícias sobre fontes em Belém, à partida, assume-se que a fonte é o Presidente. E uma das últimas notícias que vieram a público dizia, inclusivamente, que o Governo o Presidente tem um timing para querer saber qual é o resultado destas negociações. E o timing é domingo. Mais uma vez, em que é que ajuda às negociações tu pôres uma espada por cima de tudo isto a dizer que até domingo, ou que o domingo é o dia ideal para se ter uma negociação? Esse timing até, desculpa, aqui vou fazer esse timing é um bocadinho documentadora. disparatado. Aqui vou fazer documentadora. É assim, domingo pode haver Comitê Central do PCP, mas mesmo assim toda a gente sabe que os outros orçamentos foram negociados até à 25ª hora. Até de madrugada! Exatamente, sempre. Minhas caras, segunda e terça-feira estão previstas reuniões. Isso não faz sentido, pois, isso que o Marcelo diz, ou que a notícia diz... Isto não é exatamente. Exato. O que se atribui a Belém. Pronto, eu nunca ouvi o Presidente dizer isto, mas... Eu lembro-me de haver um orçamento em que com o PCP aquilo foi negociado até de madrugada, porque quando o papel veio... o João Oliveira dizia que no papel não estava escrito exatamente aquilo que tinha sido acordado na reunião e depois eles tiveram que andar, na altura era o Pedro Nuno Santos, ainda secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, tiveram que andar a corrigir a redação para que o PCP ficasse satisfeito. Portanto, a gente sabe que isto é sempre até à última hora, não é? E é até à última hora, depois também na especialidade. Portanto, é sempre nunca assim, acaba pois. Aqui. Exatamente. Para mudar de assunto e para terminar esta análise desta semana, vamos à direita. E São José, começo por ti também, relativamente ao fim do tabu da recandidatura de Rui Rio. Houve um comunicado, Rui Rio ainda não fez a sua apresentação de recandidatura, vai ser só sexta-feira, mas resolveu fazer um comunicado nas redes a dizer que, apesar de todos os ataques e de sofrimentos e sei lá o quê,
que vai ser candidato. Como é que viste este anúncio? Bom, vou ser breve, porque já nos alongamos, mas eu vi este anúncio como normal, como expectável, quer dizer, eu ainda disse isso a semana passada, que Rio tinha espaço para se candidatar. Aliás, ele desde as eleições, que tem demonstrado, nas reações às eleições, uma imensa vontade de ser candidato a primeiro-ministro em 23, depois até aquela atrapalhada sobre a marcação do Congresso, que ele muda de posição depois da sua direção ter proposto uma data com a iminência da crise. Chegaste a perceber o que é que aconteceu? Não, eu creio que ele levou a sério o discurso do Presidente da República sobre a antecipação de eleições e foi na sequência disso que mudou de posição. Mas tudo isso demonstrava que ele tem vontade. Aliás, o Rui Rio é um tipo de pessoa, é um tipo de personalidade, pelo menos no seu perfil político, não é? A maneira de agir na política, ele cresce perante as adversidades. Ele é no desafio, no combate, que se afirma, não é? Pronto. Sim, eu lembro que nos debates, nos frente a frente, ele até sim, portou o melhor que estávamos à espera, surpreendeu. Toda a vida dele tem política, tem demonstrado isso. Portanto, é perfeitamente normal a candidatura dele. Ele é o líder em funções, portanto, tem que ter. É normal também que tenha uma tranquilidade que não é de quem desafia, não é? Que tem que mostrar, pronto, tem que demonstrar mais a sua vontade de conquistar o cargo. Quanto à fórmula do comunicado, eu acho que não me chocou, quer dizer, ele esclareceu, depois vai fazer a apresentação, e eu penso até que ele está a fazer, ontem, por exemplo, hoje voltei a ouvir essas declarações, mas creio que ele as fez ontem, já. Dormiu sobre o assunto e mudou de ideias sobre o dia em que vai... Não. Que está preocupado não com os dirigentes, mas com os militantes. E que a sua mensagem chegue ao país e aos militantes. E eu acho que isto vai ser muito importante nas eleições do PSD, que são diretas. Quem vota são os militantes. E por muitos dirigentes e estruturas que vão apoiar um ou outro candidato, o resultado depois dos militantes pode ser diferente. Não é? Fazendo uma comparação mal feita, é como a diferença entre sondagens, ou não é mal feita, mas é um bocado desproporcional, porque são situações muito diferentes, mas é a relação entre as sondagens e depois o resultado das urnas, não é? Pois, vamos ver. Portanto, quem são os eleitores do país inteiro e aqueles que são ouvidos nas sondagens? Assim, no PSD, nós ouvimos os dirigentes a apoiarem um lado e outro, e depois há uns militantes que votam. Ele teve uma derrota no Conselho Nacional, não é? Portanto, e eu penso que essa estratégia de Rio, de estar agora a falar diretamente aos militantes, que pode ser benéfica para si mesmo. Sónia, tu parece-te como a São José que Rio tem uma grande vontade realmente de ser candidato a primeiro-ministro, ou viste alguma hesitação por parte de Rio em recandidatar-se? Eu lembro-me que a determinada altura até chegou Moraes Charmente, vice-presidente do PSD, a dizer que ele poderia não se candidatar, lembras-te? Pois eu percebo tudo isso, mas acho que é mesmo de quem não conhece Rui Rio, porque Rui Rio estava aqui para se candidatar a primeiro-ministro, portanto, ele nunca iria deixar escapar essa oportunidade, acho eu. Não é esse o tipo de personalidade que ele nos tem dado a conhecer ao longo dos anos. Pelo contrário, é que é persistente, que vai até ao fim, que ele sempre diz isso: vou cumprir o meu mandato até ao fim, vou fazer... Portanto, ele tinha um objetivo, que era concorrer para primeiro-ministro. Ele acreditava, ou eles acreditam que pode haver, pelo menos foi isso que nos deu a entender, acredita que pode haver eleições agora, portanto quer ser o homem que está no sítio certo, no momento certo.
E, portanto, eu acho que a hesitação, aquilo que nós atribuímos a Rui Rio como hesitação, o não ter reagido logo, o ter demorado uns dias, acho que é dele. Ele também não reage logo no dia a seguir ou na noite eleitoral aos resultados das eleições. É dele, ele é mesmo assim, acho que a hesitação não é essa. E depois ele fez uma leitura dos resultados do Conselho Nacional que não foi exatamente a que toda a gente fez. Ele acha que as pessoas votaram mesmo contra aquela proposta. Não foi contra ele, foi contra a proposta de fazer eleições noutra data. Até porque as duas eram dele, não é? As duas eram dele, na verdade, sim. Portanto, ele fez essa leitura e depois fez aquela leitura que primeiro nós escrevemos e depois ele disse em ON, que é a questão de... Ele está a contar com o voto do militante livre. Não é o militante que vota como o presidente da estrutura local, não é o militante que tem a indicação de voto do presidente da conselhia. Não, é o militante que vota em quem lhe apetece. E ele acredita que vai conquistar esse militante. O que eu sei é que ele está a fazer um trabalho de terreno como nunca fez antes. Está a falar com as pessoas, está a tentar fazer as pontes que nunca fez antes. Portanto, isso para mim sinaliza que ele quer muito ficar no lugar. Marta, na semana passada, a Rangel, na apresentação de candidatura, deu como adquirido que as eleições iam ser em 2023 ou sublinhou mais esse calendário. Depois, entretanto, dá uma entrevista esta semana a dizer que se houver eleições antecipadas também está preparadíssimo para as disputar. Houve aqui também alguma alteração da parte de Rangel relativamente à forma como se calhar está a olhar para as negociações de orçamento? Talvez tenha adaptado um bocadinho a esta evolução da crise política, sim. Mas ele, de facto, o que eu acho, o que me pareceu que ele quis sublinhar no início, mais no início, colocando o calendário sempre em 2023, tem muito a ver com a necessidade que ele tem revelado em se posicionar como alguém que se está a candidatar para ser primeiro-ministro. Tem acontecido várias vezes nas entrevistas e nas declarações que ele vai fazendo, ele tentar afastar dois pontos, que são, não voltar a falar sobre a questão da sua vida pessoal e de como a sua vida privada interfere ou não na sua vida política, e o segundo é, ele já por várias vezes o ouvi dizer, eu não estou aqui a comentar, já não sou comentadora. Por exemplo, ele deixou de escrever no Público, fez agora o seu último artigo de opinião esta semana, que é uma coisa que seria expectável, relativamente expectável, porque ele agora só quer posicionar-se como potencial líder do PSD. E, portanto, está a tentar também, como potencial líder do PSD, colocar o cenário das eleições e falar sempre sobre o cenário das eleições. E, portanto, acho que ele fez aí um ajustamento de calendário, mas continua a acreditar que será em 2023. Acho que foi isso. Para terminar, e brevemente, públicos e notórios desta semana que tenham anotado, São José, começo por ti. Olha, eu reparei num número que o Público divulga hoje e que tem a ver com o PSD e com as diretas, com as eleições diretas dos militantes votarem para eleger o presidente do partido. E numa semana, de acordo com os dados que o Público obteve junto do PSD, numa semana o número cresceu bastante. Ou seja, havia 17.500 militantes com cotas pagas há uma semana. Neste momento há já 19 mil militantes com cotas pagas. Isto pode parecer pouco, o PSD tem seguramente muito mais militantes, mas como em todos os partidos, os militantes, ou pelo menos isso também acontece no PS, é na altura de votarem que põem muitas vezes as cotas em dia para poderem exercer o voto. E esta subida ainda à distância que estamos da eleição interna, que é a 4 de dezembro, portanto ainda há tempo, 15 dias para pagar cotas. Eu acho significativo que tenha já havido 1.500 pessoas que numa semana decidiram pagar as suas cotas ao partido e creio que isto é um sinal que de facto estas diretas no PSD estão a criar dinâmica
e a criar debate e interesse nos Mobilização militantes. interna. Ok. Sónia, Eu também tenho um número, e é um número, não é tão político, nem precisa de tanta explicação como o da São José. É o número que alguns portugueses terão ouvido falar esta semana, de bolas de golfe que a Marinha comprou, são 3.900. porquê é que a Marinha quer 3.900 bolas de golfe? Gastou 1.692 euros para um campo de golfe que foi construído no Arsenal do Alfeite há uns anos, não muitos. Penso até que pelo atual chefe de Estado-Maior, não é? Agora, esta notícia diz mais sobre as guerras internas da própria Marinha e das Forças Armadas do que sobre o campo de golfe, mas é sempre intrigante o número de 3.900 bolas de golfe para um campo de golfe da Marinha. É surpreendente, sim. É muito tempo livre também. Havia aquela expressão da doca seca, agora é a relva seca, se calhar, o golfe. Marta. Olha, eu escolhi uma expressão dita ontem por António Costa, em que é todos devem meditar, isto sobre as negociações do orçamento, e que mostra como as expressões que foram usadas até agora já foram tão levadas ao limite, que estamos a vários dias do orçamento e, pelos vistos, até lá vamos estar todos a meditar, as partes vão estar todas a meditar, resta só isto. Portanto, eu aconselhava também, se calhar, no domingo ir à missa e pronto, e assim tentávamos ver se havia um orçamento. Olha, então para terminar, o meu público notório também era um conselho à Ministra da Cultura para meditar um bocadinho, mas neste caso sobre um tweet que o Ministério da Cultura, conta oficial do tweet, fez, em que compara duas coisas que não podem ser comparadas, a meu ver, que é o investimento feito pelo este governo de António Costa nos anos de 2020 e 2021, ou seja, durante a pandemia, em que o tweet diz que foram dados mais de 273 milhões de euros em apoios extraordinários, e depois compara isso com os 4 anos de governação de Passos Coelho, em que foram tirados 35% dos apoios à cultura. Eu acho que às vezes os socialistas têm um problema com gráficos. Lembro-me que aqui há uns tempos, Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS, pediu desculpa por um gráfico que o grupo parlamentar fez, que também não estava correto, que fazia uma comparação que não podia ser feita naqueles moldes sobre o número de pessoas já vacinadas em comparação com a média de Portugal, em comparação com a média na União Europeia. Pronto, eu acho que pode ser que a Ministra da Cultura também medite e venha em breve também pedir desculpa por este gráfico mal feito. Terminamos por aqui e para a semana, bom, cá estaremos em vésperas não, já depois. Já com o orçamento. Já saberemos. Aprovado ou não, não é? Já saberemos se há crise ou não, exatamente. Então, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.